Boa noite. A TVE excepcionalmente deixa de exibir hoje o programa Frente a Frente para dar espaço à discussão de um tema de grande importância e interesse para toda a sociedade gaúcha. O fim dos contratos de concessão de rodovias e a proposta de criação de uma empresa estatal para fazer a gestão dos pedágios no Rio Grande do Sul. Para isso, o Debates TVE conta com a participação da chefe adjunta da Casa Civil, Mari Perusso, e dos deputados estaduais, Márcio Biolchi e Jefferson Fernandes, a quem nós agradecemos a presença. Secretária, o governador Tarso Genro anunciou oficialmente essa semana o fim. Enfim, o governo do estado não vai renovar os contratos, as concessões, né? Está anunciado. O próximo passo seria o envio e a votação do projeto na Assembleia que cria a empresa gaúcha de rodovias para fazer a gestão, né, dos polos de pedágio. Exatamente. O governador anunciou no café da manhã, na segunda-feira, terça-feira, com os deputados da base, que nos próximos 30 dias estarão sendo notificadas as concessionárias da não prorrogação dos contratos de pedágio. Também nós enviamos à Assembleia Legislativa a criação da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que nós pretendemos esperar a votação no próximo dia 12 de junho. Ela tem regime de urgência e nós esperamos votar esse projeto no próximo dia 12. E esta empresa vai tratar aí da questão da administração dos pedágios públicos comunitários. Sim. Pois é, o que se pergunta, o que se questiona, o que a opinião pública questiona é por que a criação de uma empresa, né, para fazer a gestão, já que tem o DAIR? Nós decidimos pela criação da empresa. Nós estamos num momento de reestruturação do DAIR para que o DAIR cumpra uma função muito principal, que é cumprir a execução do plano rodoviário estadual. Nós vamos investir, o governo do estado, mais de 2 bilhões e 600 milhões em obra, né, no plano rodoviário, e o DAIR tem um processo de desestruturação grande nos últimos anos. Está precisando renovar o quadro, sua tecnologia, para dar conta desta questão do investimento, além de continuar com as atribuições das concessões das rodoviárias e da fiscalização do transporte intermunicipal. Nós achamos que essa questão dos pedágios é uma questão muito particular, né? Nós tivemos inúmeros problemas, né, na fiscalização destes contratos atuais, e nós precisamos dar resposta à sociedade gaúcha sobre esta questão das estradas pedagiadas. Deputado Biolchi, senhor, como é que a oposição recebe essa proposta do governo? O senhor que fala também com a experiência de quem já esteve no Executivo, né? Foi secretário de Desenvolvimento no governo da Governadoria da Cruz. Olha, Vitor, primeiro, satisfação poder participar do programa, e minha saudação especial ao Jefferson e à Mari, que nós temos já repetidamente discutido esse assunto e evoluído nesse debate, já que a Assembleia, na próxima semana, deve enfrentar essa votação. Nós temos uma preocupação, primeiro, no sentido de que não se repita um modelo, não dos pedágios, de ação que o governo vem tomando frente à Assembleia Legislativa. Esse projeto faz parte de um pacote, que é o segundo pacote que o governo do estado envia ao Parlamento Gaúcho. No primeiro, no ano passado, ele teve a criação de mais de 500 cargos de confiança, FGs, onerando de uma maneira ou outra, algumas mais justificadas, outras menos, o Estado e, por consequência, o cidadão, e também majorando algumas taxas para que dessem cobertura a essas novas despesas. Esse segundo pacote, que esse projeto compõe também, nós tivemos já nesta semana, na última semana, a votação do aumento das taxas do Detran, né, e também da alíquota da Previdência. E por que eu falo isso? Porque esse projeto que trata desta nova estatal, o projeto 94/2012, ele não nos detalha suficientemente para que nós possamos enxergar qual é a opção do governo. Primeiro, ao modelo do pedágio, aí sim em relação ao que vai acontecer com as estradas. Segundo, ao funcionamento dessa estatal. Terceiro, ao controle público, controle externo desta nova opção que o Estado deve implantar.
se isto é temporário, se ela será mesmo temporário, até quando funcionará, de que maneira se dará a sua extinção e não apenas formalmente, como diz o artigo 19 do projeto, né, para que nós evitemos alguns passivos futuros. Porque essa questão, além do prazo de vigência do mandato do governador Tarso, também nos preocupa. Talvez eu não seja nem deputado, mas isso tem um custo que a sociedade vai enfrentar se os passivos que podem aparecer e principalmente não serem tratados agora forem deixados de lado. Um exemplo disso é que se não haverá a prorrogação dos contratos, e eu acordo que eles não devam ser prorrogados nos moldes que estão, mas também nós não podemos deixar de enfrentar a discussão que alegam as companhias, as empresas concessionárias, que eu discordo dos valores que elas alegam, mas se diz que tem um passivo. A Gergs também reconhece a existência de um passivo e o próprio Tribunal de Contas. Há uma diferença nos valores. Agora, se o Estado não começar já desde agora, neste período, a tratar isso, é mais um esqueleto que ficará dentro do armário. Então, esse é só um exemplo que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa argumentação, mas da nossa preocupação. Nós não estamos na Assembleia para obstaculizar o governo. Nós não estamos torcendo para que o governo Tarso não dê certo. O que nós queremos é que realmente haja uma transparência frente ao usuário, à sociedade gaúcha, e que seja posto às claras, e não apenas um projeto autorizativo, de como será esta transição, se é isto que é a intenção do governo, até a adoção de um modelo permanente. E mais do que isso, né? De como isso se dará. Se continuarão os polos que são tão questionados, quais são as praças. Então nós precisamos minuciar um pouco mais, detalhar um pouco mais, né, o efeito que isso vai trazer a partir do ano que vem. Porque esse debate está se dando com um ano de antecedência ainda do término dos contratos, e tudo aquilo que for agora votado, né, autorizando, criando a estatal, daqui a um ano é que nós vamos experimentar os efeitos em cima da estrada. E o Rio Grande do Sul, durante muito tempo, questionou já a existência do pedágio, inclusive se colocando como um custo ao Estado a existência dos pedágios. Hoje é uma prática que espalhou no Brasil inteiro, né? Então já não temos mais este emblema, mas nós precisamos, por exemplo, enfrentar o preço da tarifa, né? Que hoje, para quem é usuário, o problema até não é pagar o pedágio, o problema é pagar o valor que a tarifa está sendo exigida. Então são alguns temas que a gente espera que ao longo dos debates possam vir surgindo algumas manifestações, elucidações. Não é para os deputados se verem satisfeitos, mas é para que quem está nos ouvindo, quem está acompanhando esse tema, porque vai sofrer a repercussão dele, possa ao menos vislumbrar o que efetivamente se dará a partir do ano que vem e de que maneira terminará esta transição, se essa é a intenção do governo, ou se isso é uma estatal que veio para ficar. Perfeito. A respeito dessa questão dos usuários, quero só esclarecer ao nosso telespectador que estava prevista a presença aqui no programa do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Rio Grande do Sul, José Carlos Silvano, que infelizmente não compareceu. Mas a respeito, então, da votação na Assembleia, deputado Jefferson, como é que a base do governo está atuando para garantir a aprovação desse projeto? Primeiro, cumprimentá-lo, Vitor, o Márcio, aqui a Mari, satisfação poder falar para os telespectadores da TVE. E entendo que cabe nós, rapidamente aqui, rememorarmos o surgimento dos pedágios no estado do Rio Grande do Sul. Foi por ocasião da gestão do então governador Antônio Brito, as estradas se encontravam numa situação calamitosa, e a opção daquele governo foi criar praças de pedágios e concedê-las à iniciativa privada, na sua maioria, isso inclusive assumindo as rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul, mantendo algumas com pedágios públicos ou comunitários, que são rodovias estaduais. Bom, nós desde o surgimento desse modelo, nós sempre fizemos críticas por conta, em especial, das altas tarifas, da própria iniciativa privada explorando essa arrecadação, e tínhamos dúvidas se efetivamente aquela tarifa voltaria na forma de serviços, conservação adequada das rodovias, duplicações, etc, etc. O balanço que nós fizemos, e apresentamos isso na última campanha eleitoral, é que o contribuinte
tem pago um valor que é bem acima da média de outras praças de pedágios do país afora e não temos tido um retorno à altura dos investimentos. O governador se comprometeu na sua campanha não só extinguir 2 praças aqui no estado, como é a de Farroupilha e Viamão, mas não prorrogar os contratos que se encerram no ano que vem. Foi um compromisso assinado pelo governador de fazer um novo processo tão logo estancasse o período cumprido pelas empresas. Além disso, o serviço, ao ser continuado, em termos de pedágios, que as tarifas fossem diminuídas. Foram compromissos públicos, todo mundo reconhece, e o governador renova isso agora, dizendo que não prorrogará, em hipótese alguma, os contratos. Para nossa surpresa, quando o governador manifesta isso de público, as empresas vêm ao encontro do governo e dizem: se prorrogar, nós reduziremos pela metade os valores cobrados atualmente, vamos duplicar as rodovias que ainda não duplicamos em 15 anos e vamos extinguir as praças de pedágio que o governador se comprometeu em campanha de extinguir. Bom, para mim isso é a prova cabal que as empresas ganham e ganham muito em cima da arrecadação do usuário. E, inclusive, a falta de transparência de quanto efetivamente entra nos cofres dessas empresas. Portanto, para mim, esse tema de nós ainda, enquanto Estado, devermos para as empresas é algo que se usa para chantagear e tentar a prorrogação. O governo, a meu ver, de uma forma responsável, um ano antes do vencimento do contrato, como disse o deputado Márcio, ele propõe a criação de uma empresa pública que prioritariamente vai gerenciar aquelas praças que são do Estado, literalmente. As rodovias federais, a decisão do governo é devolvê-las para a União e a União decidir a respeito, certo? Porque lhe compete gerenciar se continua o modelo ou não, mas o Estado deixaria de ter essa incumbência. Mas o projeto, é bem verdade, ele abre também a hipótese, a possibilidade do governo do Estado, através da EGR, continuar fazendo o pedagiamento nas rodovias federais. Mas a intenção, a decisão do governo, ao menos isso o governador próprio nos informou, é fazer com que a União assuma o seu compromisso. Então, esse é o debate. Claro que há dúvidas sobre a constituição da empresa, a forma como ela vai funcionar, até porque é um projeto novo, né? E todo projeto novo surge muita dúvida, muito debate. Tem algumas emendas já sendo apresentadas, tanto pela base aliada quanto pela oposição, e eu, com muita satisfação, quero fazer esse debate à luz dessa avaliação dos 15 anos, que para nós não foi uma experiência boa, porque o povo paga muito e tem pouco serviço de volta. Secretário, a gente vai fazer um ping-pong e ver aqui, porque faltou, o deputado Márcio vai falar um pouco mais, mas o deputado Jefferson comentou a respeito da origem do processo, da criação, né, desse sistema de modelo de pedágio aqui no Rio Grande do Sul. O senhor acha que há, no período do governador Antônio Brito, o senhor acha que há um vício na origem desse processo que acabou resultando nesse passivo? Eu acredito que o Estado tenha pago o preço de ter sido o pioneiro nesse modelo, né? Talvez o grande questionamento do modelo de pedágio aqui não seja pedagiar a estrada, mas é um modelo de polos. Isso faz com que pessoas utilizem a estrada mantida pelo pedágio, sem pagar pedágio, e outras que utilizem um pequeno trecho acabem pagando por aquela que não pagou. Então isso cria uma distorção. E subsídio cruzado, né? É um subsídio cruzado. E essa é uma discussão que, claro, pode haver a manifestação do governo dizendo a vontade em não fazer tal, mas isso não há ainda hoje uma definição clara, até porque não está previsto no projeto. E o projeto 94, o que menos faz é estabelecer parâmetros. Ele, na verdade, ele abre essa discussão sem limitar. O que hoje seria a competência do DAIR, coloca para esta nova estatal. Também, em relação à tarifa do pedágio, eu não gosto de partidarizar e ficar comparando governos, até porque na época do governo Brito, eu tinha lá meus 16, 17 anos. Mas eu gostaria de mencionar o seguinte: acho que é um ponto pacífico aí hoje, sabendo que o modelo de pedágio existe e está consolidado mundo afora.
É uma utopia nós vendermos que nós vamos ter as estradas perfeitas, que todos nós queremos, com o nível de segurança desejado, e que o pedágio não é uma opção para isso. Acho que tanto é que o governo nem cogita esta possibilidade em dizer, não, nós vamos terminar com o pedagiamento. Agora é importante que se diga que se não tivesse ocorrido o termo aditivo número 1 na época do governo Olívio, hoje a tarifa seria algo em torno de R$4, porque naquele momento ela teve um aumento de 37%, quase 40%, e a cobrança em dois sentidos. O que, por um lado, foi positiva, a cobrança em dois sentidos, para evitar também a distorção de quem passava num sentido só. Mas o aumento da tarifa foi por conta da compensação de um período em que as cancelas foram abertas. E aí, para buscar o reequilíbrio do contrato, isso acabou tendo que ocorrer. Então, no caso dessa estatal, também há, e aí não é uma dúvida, né, em relação à manifestação da Mari e do Jefferson, mas é que hoje o governador é o Tarso. Talvez nesse período vocês não tenham dúvida, mas nós não sabemos o que vai acontecer no futuro e quem será governador do estado. Então, sendo uma carta em branco, nós temos receio, inclusive o meu partido poderia ser o governador no futuro, ter o governo do estado, que haja uma utilização política desse modelo, fazendo com que talvez o reajuste necessário para a conservação da estrada não seja dado, porque tem uma eleição pela frente, ou fazendo com que o recurso possa ser utilizado. Por exemplo, por que vai se pedagiar uma estrada estadual do município X ao município Y para manter aquele trecho e não se pedagiar uma outra estrada estadual entre dois municípios? Que essa era uma discussão que acontecia lá quando foi estabelecido os polos, né? Por que botar o polo de pedágio lá na minha Carazinho e não colocar em Passo Fundo? Né? Então, porque querendo ou não, desonera o Estado de manter aquele polo e ele pode investir os seus recursos lá do caixa aonde não tem o pedágio. Então são discussões problemáticas que eu não estou aqui dizendo que o governo tem que resolver todas, né? Mas o que eu estou atentando é que nós não podemos deixar na discricionariedade, com essa amplitude. Claro que aí eu tenho críticas pontuais e ao longo do nosso programa vou poder colocá-las até para que elas sejam rebatidas em relação ao funcionamento da estatal. Porque nós temos tido, não é uma discussão ideológica sobre o tamanho e o papel do Estado. O que nós estamos discutindo é a eficiência dele, a eficácia do seu serviço que deve ser prestado ao cidadão. Nós não mexemos em competência do Estado, podemos até transpor do DAIR para esta nova estatal, mas nós não estamos nessa discussão mais profunda. O questionamento que eu faço, como nesta semana voltamos lá na Assembleia, a majoração de tarifas do Detran, de taxas do Detran, nós tivemos uma taxa que subiu 140%, que é a do CRV, o Certificado de Registro de Veículo. Quem nos garante, se não diz no projeto que não haverá majoração das tarifas de pedágio, que isso não poderá acontecer também? Em nome de um investimento, que foi o que aconteceu na majoração da alíquota da Previdência. E o Jefferson e a Mari podem dizer, não, nós não faremos isso. Mas quem me garante que no futuro um próximo governo não fará? Então isso são questões que eu acho que não é o governo. Nós devemos trabalhar para dar esta salvaguarda ao cidadão gaúcho, porque ele não pode ficar refém da discricionalidade da vontade de quem estiver sentado na cadeira. Esses projetos não são de curto prazo, né? A intenção de criação da estatal talvez seja temporária e isso ainda, não sei se o governo já tem ela bem definido por quanto tempo ou se ela permanece, mas o fato é que infraestrutura não é um ano ou dois, né? São 10, 10 e 20 anos. Isso vão passar muitos governos. Nós não podemos ter essa influência, porque a influência política já demonstrou que onerou o valor da tarifa. E eu não quero ficar batendo nisso, porque acho que seja os governos que tivemos, todos tiveram suas virtudes e seus erros, os meus também, né? Mas eu acho que então, né, não precisamos repetir as brechas aonde acabou ocasionando num custo para o cidadão e para o Estado. Então são pontos que eu acho que a gente tem que deixar claro, por mais que haja intenção do governo, mas tem que colocar na letra da lei para que isso não acabe sendo jogado para trás depois no período eleitoral. Secretário. Eu só quero, importante as colocações do deputado Márcio Biolkin, só sobre a primeira questão.
Nós criamos 237 CCs e foi extinguido 148, sobraram 189 CCs novos criados no governo Tarso Genro, não são mais de 500, e várias FGs num projeto de reestruturação do Estado, que era isso que ele estava falando. Emater, FEPAGRO, vários órgãos do governo que nós entendemos que é necessário ter uma maior infraestrutura, seja de capital humano, né, seja da questão da própria infraestrutura administrativa para dar conta. Sobre essas colocações que o deputado coloca, nós temos discutido nesses 20 dias que o projeto tem trabalhado na Assembleia, recebendo sugestões, inclusive, do C10, que participaram lá, os usuários, né, a Surcom, o próprio CT-Sergs, OAB, deputados da base, têm trabalhado algumas questões. E tem algumas emendas que nós estamos trabalhando, que já tem um consenso no governo que é importante colocar aqui. Primeira questão, a questão não vai haver subsídio cruzado. Nós vamos trabalhar, a empresa vai adotar uma contabilidade que permita a segregação de receita e despesa por praça. Então, toda a receita e toda a despesa a cada praça de pedágio. Porque a empresa, o dinheiro não vai para o caixa único, diferente do que acontece hoje, inclusive com os pedágios comunitários. Então, receita e despesa por praça, isso tem, a empresa tem 2 conselhos, um da administração, que nós estamos acolhendo, mesmo que a sociedade anônima não permita paridade, vai ter uma diferença de apenas 2 conselheiros para o governo e para a sociedade. E a tarifa só vai ser majorada, homologada por esse conselho de administração com 2/3 de quórum qualificado, né? 2/3. Isso, o deputado tem razão, este governo tem esse compromisso. O próximo, na empresa, pode não ter. Então, a sociedade, o controle social é importantíssimo. Então, entram mais agentes da sociedade no conselho de administração, a majoração da tarifa, ela terá que ter a votação, a homologação por 2/3 qualificado. Terceira questão, nós temos a obrigação, que já tem na lei, mas que hoje não é cumprido, é ter online, pela internet, o controle de fluxo dos veículos nas praças. Porque essa é a grande questão, né? Quantos veículos passam em cada praça? Primeiro, para ver a questão do VDM, da volumetria. É necessário naquela praça continuar com pedágio? Não é necessário. Então, essa questão é uma questão nova, implícita na lei, que tinha uma lacuna nisso. Então, isso vai trabalhar a questão do investimento. O que nós chamávamos de um colegiado vai ser um conselho comunitário por praça, com a participação de municípios, né, da própria empresa, da área sindical, quer dizer, um conselho comunitário por praça que defina, planeje a exploração ou investimento naquela praça. Porque vai ter os dados financeiros de receita e despesa. É preciso aumentar a tarifa? Não é preciso aumentar a tarifa. Talvez, inclusive, com o tempo, a tarifa seja muito minoritária, porque é apenas por conservação. Então, isso vai estar amarrado na lei, vai ser a nossa proposição para essa questão. Por último, a questão do passivo. Tem uma divergência entre a GERGS, tem uma divergência entre o Tribunal de Contas. Nós estamos com uma licitação, com uma consultoria, andamento do contrato, para avaliar um possível passivo. O governo acha que não tem passivo, né? E ele se dá muito pela divergência das planilhas de quantos usuários usaram as praças, quanto foi investido. Então, nós queremos apurar isso nesse período, porque nós sabemos que notificando as empresas para não prorrogação nos próximos 30 dias, nós entramos nesse segundo debate. Então, essa consultoria terá que dar conta da avaliação da existência ou não desse passivo. A questão da perenidade, da temporariedade da empresa. Neste momento, nós estamos assumindo, foi uma proposição da bancada do PDT, que nós vamos ter os pedágios públicos comunitários, não é mais públicos e comunitários. O modelo será público e comunitário até nós termos um novo apontamento de modelo, ponto a ponto. Qual é a melhor forma de nós trabalharmos essa questão do pedágio? Hoje existe no Brasil um outro modelo de pedágio, com a tarifa, vários estados de R$ 1,70, R$ 2,10, quer dizer, é possível
tu trabalhar essa questão tarifária com menor custo, tu tendo controle por praça do recurso que entra, o usuário certamente vai saber quanto é investido. Porque hoje a média de investimento dessas empresas é de 6 a 10% do arrecadado, né? Perfeito. Nós estamos quase terminando o primeiro bloco. Gostaria de dar a palavra mais uma vez ao deputado Jefferson. A Assembleia tem dialogado com a sociedade para receber contribuições a respeito do projeto? Esse tema vem sendo discutido desde o tempo que surgiu a lógica dos pedágios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem muito acúmulo sobre isso. Tem movimento organizado, inclusive nas cidades que tem praças de pedágio. Esse debate é público há muito tempo. E eu concordo que o objetivo final nosso é termos boas rodovias com tarifas módicas, certo? Esse é o objetivo central. Qualquer governo, independente do partido, acho que, se bem intencionado, vai tentar isso. A discussão que nós fazemos agora é que custo nós pagamos até agora. E essas empresas que cobraram altas tarifas, ao meu ver, elas não têm dado retorno devido em investimentos, não têm transparência na prestação de contas, descumprem a lei, inclusive, que diz que tem que ser online a própria passagem dos veículos, para eu, usuário, eu, deputado, eu do Tribunal de Contas, perceber se está tendo lucro ou não. A grosso modo, eu acho que tem uma lucratividade absurda dessas empresas. Absurda. 15 anos, qualquer leigo para 1 hora numa praça de pedágio e faz os cálculos de quanto se arrecada. Em contrapartida, o que nós tivemos de investimentos nessas rodovias? É uma vergonha, um absurdo o usuário pagar e não ter retorno. Penso que nós, situação e a oposição, temos que nos unir para, primeiro, tirar limpa essa história dos 1,7 bilhões, quer dizer, cobrar 15 anos, altíssimos valores, não investir e ainda querer cobrar do Estado 1,7 bilhões. Só que tão logo o governador anuncia que não vai prorrogar os contratos, dizem que vão diminuir 50% das tarifas, extinguir praças e duplicar rodovias. Essa história não está bem contada. Eu fico indignado com isso porque há muito tempo a voz da sociedade não é ouvida nesse tema. E essa empresa aqui nada mais faz do que qualificar o serviço, garantir que o recurso seja para o cofre público, e o cofre público tem muito mais fiscalização que a empresa privada, tem a GERGS, tem Tribunal de Contas, tem nós, Assembleia Legislativa, o projeto prevê que os COREDs tenham assento, que os usuários tenham assento, para nós abrirmos essa caixa preta. Hoje é um mistério. E as empresas vêm chorar, dizer que nós ainda devemos para elas. Então, o tema é enfrentar o problema com a cabeça erguida, com transparência. A lei diz que os detalhes depois da empresa tem que ser regulamentação, através de um estatuto próprio da empresa, mas o principal está dito aqui, que a modicidade nas tarifas, a transparência na prestação do serviço, a competência é o que a empresa vai buscar, e eu estou muito seguro que estaremos votando, semana que vem na Assembleia Legislativa, um projeto que vai melhorar e dignificar os serviços das estradas do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos.